Então eu vou ler sozinho o verso Pratyajamu Vaharshena Pranam Tantvagatam Avishagamya Vidhivat Parishvanga Vivadanai. Prati, em direção a Ujagmuru, foram Praharshena, com grande deleite, Pranam, vida, Tamvaha, do corpo, Iva, como Agatam, retornaram, Abhisangamya, aproximando-se, Vidhivat, na forma devida, Parishwanga, abraçando-se, Abhivadanai, com reverências. Então a tradução é a seguinte: todos aproximaram-se dele com grande deleite, como se a vida houvesse retornado a seus corpos. Eles trocaram reverências e deram boas-vindas uns aos outros, abraçando-se. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Na ausência da consciência, os membros do corpo permanecem inativos. Mas quando a consciência retorna, os membros e sentidos tornam-se ativos e a própria existência torna-se deleitosa. Vidura era tão querido pelos membros da família Kaurava que sua longa ausência do palácio era comparável à inatividade. Todos eles estavam sentindo agudas saudades de Vidura. E por isso, seu regresso ao palácio foi motivo de alegria para todos. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishataya. Este verso aqui é um verso do capítulo Dhritarashtra abandona o lar e é uma parte do Bhagavatam, do primeiro canto, que retrata acontecimentos históricos que estão descritos no Mahabharata, originalmente descritos no Mahabharata. E aqui se refere ao retorno de Vidura ao palácio depois da batalha de Kurukshetra. Vidura era um dos irmãos Kaurava. Dhritarashtra, Pandu e Vidura. Pandu morreu, Dhritarashtra, cego, assumiu o reino e Vidura tentou aconselhá-lo muitas vezes para que houvesse um acordo entre os Pandavas e os Kauravas. E em vários aspectos Vidura aconselhava. Um dos aspectos do aconselhamento de Vidura era sobre a educação de Duryodhana. Vidura percebia que Duryodhana cultivava uma cobiça imensa dentro de si e que o pai não o corrigia. E como ele era tio e era irmão de Dhritarashtra, ele se aproximava de Dhritarashtra para aconselhá-lo. Mas Dhritarashtra nunca mudou e Vidura e Duryodhana começou a ficar zangado, aburrido, zangado com a situação e enojado assim, ele ficou contra Vidura. Vidura não podia falar, que ele interferia na fala de Vidura. Até que chegou um ponto que Vidura falou com Dhritarashtra que essa situação da batalha de Kurukshetra era inadmissível
e que os Pandavas não podiam passar por aquele estresse todo, e que os Pandavas não mereciam porque eles eram os legítimos herdeiros do trono. Então, nesse momento, Duryodhana ofende a Vidura, buscando referências sociais para a posição dele dentro da família, porque ele era filho de uma mulher de classe diferente da classe real, da realeza. Ela era uma serva, e então ele o chama de filho de uma serva. Então Vidura entende que não tinha mais espaço naquela família, e para não participar do que ele considerava uma injustiça, ele resolve sair e fazer uma peregrinação. E vai fazer essa peregrinação, e isso traz grande iluminação para ele. E depois de tudo ele retorna. Aqui está se falando do retorno de Vidura e do reencontro entre toda essa galera bacana, de toda essa gente muito experiente em vida espiritual, com muito conhecimento e tudo mais, todos de alguma maneira, direta ou indireta, associados de Krishna. Os versos anteriores, de 3 e 4, vão dizer: quando viram Vidura retornar ao palácio, todos os habitantes, Maharaj Yudhishthira, seus irmãos mais novos, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, muitas outras esposas dos Kauravas e outras senhoras com filhos, todos apressaram-se em sua direção com grande deleite. Parecia que eles haviam recobrado sua consciência após um longo período. Então, vem o verso de hoje e que diz como eles viveram essa situação de alegria e de deleite. E como foi? Parecia que eles tinham retornado aos seus corpos, e então eles trocaram reverências e deram boas-vindas uns aos outros, abraçando-se. Então essa etiqueta que é mencionada aqui é bem natural pela satisfação que eles sentiam em receber. A etiqueta tem um grande valor na sociedade. Não é um valor como, às vezes, uma pessoa que não tem muito conhecimento pensa que é falsidade, porque a etiqueta gera um protocolo, e esse protocolo ajuda todas as pessoas a atuarem da melhor maneira dentro da sua própria capacidade. Fora isso, a assim chamada percepção real, sensação real, gosto pessoal que alguém tem, não ajuda a outra pessoa a superar suas emoções negativas que porventura possam aparecer. Então, o protocolo de etiqueta ajuda a todos a se estabelecerem na plataforma que verdadeiramente estão e atuarem de uma maneira superior para o bem da sociedade. Então, nós, seguidores de Prabhupada, herdamos 3 tipos de etiqueta. A etiqueta ocidental, que é onde nós estamos, a etiqueta Vaishnava, que é a que nós recebemos e praticamos mais, e a etiqueta Védica, que é mais vertical do que a Vaishnava, mas que traz conceitos muitíssimo importantes em determinados momentos solenes. Então, aqui é uma etiqueta entre parentes, amigos, com sentimentos familiares. Mulheres mais velhas, como Kunti e Gandhari, não? Parece que fala de Gandhari. Fala de Gandhari, Draupadi, se sentindo inteiramente felizes de ver Vidura. Então, todos prestando reverências uns aos outros e se abraçando.
e atuando, demonstrando o que era muito natural. Mas às vezes não é tão natural. Às vezes a pessoa fica um pouco surpresa, chocada, ainda não tem vínculo de afeto com a outra pessoa, mas ainda assim existe um protocolo que faz com que a outra pessoa atue de maneira tão favorável que quem chega ou quem é recebido em alguma circunstância vai produzir tudo que tem de melhor. Este é o caso do famoso sábio Durvasa Muni, quando foi visitar o palácio de Kunti Bhoja, o pai de Kunti. Kunti era uma menina no começo da sua adolescência, mas ela era uma princesa, e era uma princesa filha única de Kunti Bhoja, porque ela era adotada. E Kunti Bhoja não tinha filhos, e um primo dele deu Kunti para que ele cuidasse. Não era uma atitude de negligência do pai biológico de Kunti, era uma atitude de ampliar os laços familiares. Então, ela foi criada como uma princesa filha única. Imagine o dengo, né? Imagine. Então, ela aprendeu etiqueta das maiores autoridades de etiqueta do palácio. E Durvasa Muni mandou um WhatsApp dizendo: estou chegando, posso ficar hospedado aí? Então, Kunti Bhoja pensou: meu Deus, Durvasa Muni é brabo, recebê-lo é muito difícil, não pode ter nenhuma falha na etiqueta, porque ele explode facilmente. Como vamos fazer? Aí pensaram e disseram: Kunti é uma menina e ela acabou de se graduar em etiqueta. Então, se nós colocarmos Kunti e ela praticar tudo bem, vai ser tudo bem, como já sabemos. Mas se ela cometer algum erro, duvido que Durvasa Muni vá ficar zangado com uma garota, uma princesinha que cometeu algum gafe. Então, vamos deixar Kunti receber. E ela brilhou, não apenas recebeu bem, mas tinha proporcionou a atmosfera de acolhimento que Durvasa Muni, com seus inúmeros discípulos, pudessem ser bem atendidos. Aí, Durvasa Muni ficou super satisfeito, feliz com aquilo, e na hora de ir embora disse: eu olhando para você, Kunti, garota, olhando para você, garota, talvez ele pudesse ter dito minha filha, porque é um termo que se ajusta nessas situações. Talvez, olhando para você, eu posso ver que você vai ter dificuldades para ter filhos no futuro. Então eu vou lhe dar um prêmio. Você me recebeu muito bem, recebeu muito bem meus discípulos, então eu vou lhe dar um prêmio, eu vou lhe dar um mantra que você vai poder resolver essa sua dificuldade de ter filhos. E deu o mantra. Então, imagine como essa etiqueta de todos prestarem reverências uns aos outros, de se abraçarem, de ficarem felizes, demonstrarem a alegria que de fato existe e tudo mais, como essa etiqueta é importante em todos os momentos da vida social dos seres humanos. Então, aqui no significado, Prabhupada vai direto para a explicação metafórica que foi usada por Vyasadeva aqui no Bhagavatam para explicar que assim como uma pessoa, quando perde a consciência, os sentidos ficam inativos, quando ela retorna à consciência, ela volta à atividade comum. E que os habitantes de Hastinapura, onde o palácio dos Kauravas estava situado, estavam sentindo o vazio da ausência de Vidura. Mas quando Vidura
retornou, eles receberam, era como se tivesse voltado à consciência. E com muito deleite se abraçaram e se cumprimentaram. É muito bonito tudo isso, e é um conhecimento que refina a nossa capacidade de amar-nos uns aos outros e de respeitar-nos como servos de Prabhupada em diferentes experiências com o movimento de Prabhupada, seja diferença de tempo, diferença de aprimoramento de serviço, diferença de cultura, seja lá o que for. Esse é um tema que nos ajuda a trazer-nos todos para uma plataforma de deleite espiritual. Então, esse é o tema aqui. Agora, vou parar por aqui. Se tiverem alguma pergunta ou comentário. Pois, na verdade, vou fazer primeiro do último tema que foi falado. A etiqueta do Maharaj também tem algo interessante, eu queria que o senhor comentasse, se tem razão, sobre o controle dos sentidos, né? Como o senhor disse, às vezes a pessoa pode ter alguns ímpetos ou querer fazer algumas coisas, mas a etiqueta mantém ali a pessoa, né, com os cavalos, com a rédea bem presinha. E você acha que essa etiqueta tem relação com esse controle dos sentidos, que também é algo falado na filosofia, né, como algo importante? Sim, sim, inteiramente. A etiqueta tem controle, tem influência sobre isso, porque a pessoa vai controlar suas emoções. É um controle sutil. Protocolarmente, ela sabe o que fazer, por exemplo, mas a mente ainda pode estar com alguma resistência àquela situação e ela manifestar isso. Então, ela ocupa os sentidos positivamente, como manda o protocolo, e ela controla a mente produzindo as palavras também protocolares, mas as palavras adequadas para o momento adequado. E com isso ela tem uma grande satisfação. Tem um passatempo do Mahabharata que mostra uma falha de etiqueta. Os Pandavas fizeram uma cerimônia para convidar toda a galera da região. E sentiram a falta de uma pessoa importante. Então, depois eles fizeram um instagosto de feedback para ver como foi o nosso evento. Agora, o que aprendemos com esse evento? Que erros cometemos que não podemos cometer no futuro, que devemos evitar cometer no futuro? Então, nesse instagosto de feedback do evento, alguém disse: eu percebi a ausência de tal sábio. E com a divulgação que fizemos em Instagram, Facebook, WhatsApp, linha direta, tudo, eu acho que ele tem alguma bronca com a gente. Aí, mas que bronca teria ele? E o Yudhishthira perguntava: nós sempre recebemos muito bem ele. E por que ele ficaria assim, zangado com a gente ao ponto de não vir numa confraternização que chamamos a todos? Aí Draupadi levantou a mão e disse: eu sei, fui eu. Fui eu que cometi uma falha. Eu cometi essa falha somente na minha mente. Eu não fiz nada errado, garanto para vocês. Porém, quando servimos a praçada, ele misturou tudo e juntou tudo. Salada com sabji, com os dois sabjis. Eu fiz tudo com muito cuidado. Quando eu vi ele misturando tudo no prato e comendo tudo misturado, eu senti um desagrado interno. E eu acho que ele percebeu, ele leu minha mente, porque eu não manifestei nada, eu juro que não manifestei nada. Então, isso é uma falha que indica o controle da mente. E ela tinha chegado a controlar suas emoções. Você está certo, é isso mesmo.
Maharaj, o outro ponto seria sobre a primeira fala sobre Dhritarashtra, da cobiça de Duryodhana, como ele defendia o filho. Você acha que essa cobiça já veio de Dhritarashtra como pai, que também cobiçava esse reino? Claro que sim. Dhritarashtra era deficiente visual. E junto com a deficiência visual, ele tinha também a deficiência de caráter. E ele já educou o filho com a esperança de que o filho se tornasse. Na verdade, ele o tempo inteiro estimulou o filho a criar o espírito de rei. E ele tentou matar os sobrinhos, inclusive tentou matar Kunti dele. Ele fez várias tramóias para poder, assim, pegar os Pandavas em alguma cilada e eliminá-los do panorama de sucessão do reino. E então vem dele, vem da educação dele. Muito embora Gandhari fosse uma santa, embora ela fosse uma mulher santinha que educou 101 filhos e era uma esposa muito casta, dedicada, ainda assim o marido não se iluminou com a associação com a esposa. O senhor disse que Vidura saiu do palácio no começo. Foi antes da batalha de Kurukshetra, quando ele voltou foi depois? Sim. Isso. Ele vai se encontrar com Maitreya, que cria no terceiro canto do Bhagavatam uma oportunidade espetacular para trazer o conhecimento transcendental. Acho que sobre a etiqueta, né, parece que tem um meio termo também, envolvendo Durvasa Muni com Ambarish Maharaj, né, que Ambarish Maharaj ele recebe, né, com todo o protocolo, mas Durvasa Muni ele fica, enfim, está no jejum, né, Ambarish Maharaj está fazendo jejum junto com toda a sociedade. Aí na hora que Durvasa Muni aparece, né, teria que recebê-lo, mas tem uma questão de horário, aí Durvasa Muni fica queimado, né? E tem todo aquele passatempos que Krishna joga, né, a chakra dele. Então, Ambarish Maharaj ele foi protocolar, né? Mas Durvasa Muni ao mesmo tempo também se sentiu, né? Se sentiu assim que não foi bem recebido, né? É um outro lado também. A etiqueta é uma conduta de duas vias, de reciprocidade. A pessoa tem que conhecer a etiqueta, no caso de receber, de como receber e de como ser recebido. Todos devem seguir os protocolos adequados. E Ambarisha Maharaj recebeu forçando um pouco a situação, porque ele já tinha feito o jejum de Ekadasi e ele tinha que quebrar na hora certa. E há uma injunção que diz que a água, o consumo de água, quebra jejum e também não quebra jejum. Então ele, muito inteligente, pensou, eu vou beber água, porque ele é meu convidado, eu não posso comer antes dele. Mas eu não posso deixar de quebrar o jejum. Então, o consumo de água quebra e não quebra. Então, eu vou consumir a água, vou beber a água para quebrar o meu jejum e vou beber a água para não quebrar o jejum de receber o meu hóspede. E Ambarisha ainda tinha oferecido a ele, vamos tomar prasada. Ele disse, vou com meus discípulos tomar banho de rio. E foi tomar banho no rio antes. Então, quando ele voltou, ele voltou achando que todos deveriam ter me esperado para comer. E ele era zangado, ele era assim, muito estrito, né? Então, ele também não cometeu. E Ambarisha acionou a proteção de Krishna por causa da sua atitude, porque ele não se revoltou.
porque os protocolos vão seguindo, vão ficando cada vez mais estritos. A segunda parte é o dono da casa que recebe, o rei, ser ofendido e não se revoltar. E foi o que aconteceu com Ambarish. Quando Durvasa Muni chegou e viu que ele tinha bebido água e que tinha quebrado o jejum, quebrou o jejum antes de Durvasa, né? Antes dele, Durvasa, ele ficou irado e foi ficando e cada vez mais irado. Tirou um fio de cabelo, assim, com seu poder místico, e com todos os mantras e tal, pá, cria um demônio, imagina, para poder destruir com a Barisha, que estava em uma atitude humilde, atitude externa e interna humilde, esperando o que ia acontecer. E aí Krishna diz, não, peraí, né? Peraí, aí também é demais. Aí Krishna ativa o seu Sudarshana Chakra que corta logo a cabeça do demônio. E depois faz aquela curvinha, né? Cantando pneu assim. E aí agora eu vou pegar do Durvasa-Muni. E aí vai, mas Durvasa-Muni tinha poderes grandes. E também por arranjo de Krishna, Sudarshana deu mole. Vamos ver. Foi devagarzinho. Aí ele foi cumprindo toda a etiqueta de abrigo. Toda a etiqueta de abrigo até chegar a Krishna. E quando chegou em Krishna, Krishna disse, você pensa que chegou no último estágio para pedir perdão. E a única coisa que você vai obter de mim agora é a instrução de como você pode resolver o seu problema. Que não é comigo. Volte e fale diretamente com a Barisha Mahasaya. E ele faz isso. E dá tudo certo. Felizmente. Tem essas histórias maravilhosas que nos contam como viver a vida com controle dos sentidos. Isso é tudo uma questão de etiqueta, né? Até a atitude de Durvasa-Muni até o final é uma questão de etiqueta. Externamente é uma questão de etiqueta, internamente é uma questão de controle dos sentidos. É controle dos sentidos na base interna. E externamente é tudo essas etiquetas. Bom, é isso aí. Muito obrigado a vocês pela atenção. Todas as glórias acima para vocês.